Lição 3. 20 de outubro de 2024. As promessas de Deus para a Igreja. Introdução. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Primeiro tópico. A natureza da promessa de Deus para a Igreja. Ponto 1. A promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 ao 20 revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize, verso 19. Em Marcos 16 temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão, verso 17. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo, Lucas 9, 2. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Ponto 2. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo: recebereis a virtude do Espírito, verso 8. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações, verso 8. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Ponto 3. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a Igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso a natureza das promessas para a Igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à Igreja em Mateus: edificarei a minha Igreja, Mateus 16, 18. A palavra grega para igreja aqui é eclesia, é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a Igreja é denominada no Novo Testamento como Corpo de Cristo, Colossenses 1, 24, o Templo de Deus, 1 Coríntios 3, 16, a Noiva de Cristo, Efésios 5, 25 ao 27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo, Marcos 16, 18 ao 20. Atos 1, 6 ao 8. Segundo tópico. As promessas de Deus para a Igreja. Ponto 1. Promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da Igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor, e consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a Igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé, João 3, 16. João 5, 24. Ponto 2. Promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo, e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, Atos 1, 5 e 8, foi experimentada naquele tempo, Atos 10, 44 ao 46, Atos 19, 6, e ao longo da história da Igreja, tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Ponto 3. A promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor, varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir, Atos 1, 11.
A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, 2. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também Ele nos conhece. 1 Coríntios 13, 12. Que promessa gloriosa! Terceiro tópico. Condições para viver as promessas de Deus. Ponto 1. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Atos 2, 1. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, 3. Confira. Gênesis 21, 5. Nestes últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6, 10. Ponto 2. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Atos 1, 8, Atos 2, 1. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Jó 1, 21, como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Daniel 6, 9 ao 10. Tomemos as palavras de Jesus: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2, 10. Ponto 3. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: "Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Lucas 24, 49. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. 1 Samuel 15, 22. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos 3, 19. Conclusão. As promessas de Deus para a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como Igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da Igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua Igreja são infalíveis.